Escute. A dor que ela está passando, o que ela tem vivido, só ela sabe. E nas entrelinhas ela dizia assim: e eu não sei porque Deus está permitindo tudo isso. Você sabe que na oportunidade que você sofre, que você sente dores, que você passa algum processo, a primeira expressão que você usa é: porque Deus está permitindo isso. A questão é, não foi Deus quem causou. Não foi Deus quem começou. Já existia algo antes. E com muita clareza eu falei para ela: minha irmã, você pediu para Deus te mostrar e Ele te mostrou. Agora você precisa suportar. Mas na verdade, eu disse para mim mesmo: hoje está doendo nela. Mas amanhã ela vai entender que foi o melhor tratar de Deus na vida dela. Porque não tem coisa pior do que viver uma vida enganada. Eu estou errado? Não tem coisa pior do que viver uma vida sendo iludida, sendo feita de idiota. E o pior de tudo é que quando você pede para Deus mostrar e Ele te mostra, você ainda acha ruim. Por que, Deus? Eu não mereço. Mas você pediu. Você pediu para Deus mostrar. Você pediu para Deus tirar. E quando Ele começa a fazer, você acha ruim. Que doa agora, mas que seja uma dor única. E vou lhe contar algo. Vou lhe contar algo. Só sabe a dor quem passa. Mas é melhor sentir uma dor de uma realidade do que a ilusão de uma falsa felicidade. Nós vamos orar. Você entende isso? É melhor a dor de uma realidade do que a ilusão de uma falsa felicidade. E eu intercedi por ela junto com minha esposa. E eu ainda comentei algo com minha esposa. Minha esposa disse: meu filho, mas machuca. Existem dores que vêm para nos consertar. Eu sei que tem gente que é muito sentimental e se magoa demais. Mas tu tem que abrir tua mente, entender que tu não é mais criança. Tu não é mais nenhuma adolescentezinha, nenhum adolescentezinho, nenhuma mocinha, nenhum mocinho. Amadurece essa ideia. Amadurece essa ideia. Os irmãos estão entrando aqui perguntando se está ao vivo. Gente, está ao vivo, está aqui o nome, é ao vivo. Está em cima, está ao vivo. Você entende? Você precisa amadurecer. E o pior de tudo não é receber a facada, é saber quem deu a facada para você ou em você. Machuca, mas é melhor uma dor que lhe traga a realidade do que uma ilusão que lhe faça viver uma ficção, da qual você nunca vai ser feliz. Aí tem gente dizendo assim: não, mas é porque é o amor da minha vida. Para de bobeira. Eu digo a minha esposa isso direto, ela está aqui comigo na transmissão. Ela me ajuda nas transmissões. Ela me ajuda no compartilhamento dos trabalhos. Ela está do meu lado. Mas eu digo a ela sempre: no dia que eu lhe deixar de fazer você feliz, você não precisa estar do meu lado. Ela está aqui. Porque o casal, quando se une, eu não caso para que eu seja feliz. Não, eu caso para fazê-la feliz. E ela me fazer feliz. E vice-versa.
E no dia que você deixar de fazer a pessoa feliz, você não precisa. Não precisa. Você sabia que os seres humanos se tornam mais dependentes de outros seres humanos do que de Deus? É uma vergonha isso, mas eu vou falar. Você se torna mais dependente de outro ser humano do que propriamente de Deus. E não venha com o seu cinismo, não venha com a sua mentira dizer que não é, porque é verdade. Você se apega ao cheiro, você se apega ao toque, você se apega à companhia, se apega até às mentiras. E quando você perde, você fica sem entender, achando que você está... Não. Aprenda que quando todos lhe faltarem, Deus continuará do mesmo lugar. Quando todos lhes virarem as costas, Deus continuará no mesmo lugar. Nesse momento, uma das minhas missões aqui é te trazer clareza sobre isso. Eu quero ministrar uma palavra hoje e eu sei que Deus ele vai aplicá-la em seu coração. Gente, a paz do Senhor Jesus para quem está chegando. Deus abençoe você. Muito obrigado por sua entrada aqui nessa sala. Muito obrigado por sua presença. Mas eu quero ministrar uma palavra diretamente da graça sobre a sua vida. Se você não compartilhou a transmissão, compartilhe com outras pessoas. Chame outras pessoas para cá, porque juntos nós vamos chegar mais longe. E eu não tenho pressa de terminar a mensagem hoje. Eu disse a Deus que hoje, Deus abençoe a força do alto, eu disse a Deus que hoje eu iria transmitir uma mensagem que faz muito tempo que eu não prego ela, mas eu sei que Deus vai me dar graça. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, ou melhor dizendo, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 20, versículo 12. Hoje eu quero pregar sobre a verdadeira Páscoa, que não é a Páscoa do chocolate. E você vai receber muito de Deus aqui. Não é a Páscoa do coelho. Não é a Páscoa do comércio. Não é a Páscoa do peixe. Essa Páscoa que nós ouvimos é a Páscoa capitalista. Escute. João capítulo 20, versículo de número 12 em diante. Diz assim: E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, e um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela cuidando, achando que era o coveiro ou o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste o corpo do meu mestre, me dize onde colocaste, e eu o encontrarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Curve sua cabeça. Amado Deus, querido Pai, eu peço a tua sabedoria, a palavra da ciência ou outras coisas a mais, que venham diretamente do trono da graça, que não foram catalogadas por homens, mas direcionadas pelo Rei.
Fala conosco. Em nome de Jesus. Quatro dias antes, Jesus, ele preparou uma ceia maravilhosa. 4 dias antes desse episódio, Jesus preparou uma ceia maravilhosa. Jesus sentou à mesa com os 12. Jesus preparou o lava-pés. Se ouvir algum barulho por aí, não se incomode. É a chuva que está tendo aqui mesmo, tá? E quando ele prepara aquela ceia, ele faz um memorial. E aqui vai uma mensagem para as pessoas que acham que a forma de celebrar a ceia vai lhe santificar, vai lhe tornar mais puro, Não. Todas as vezes que vocês fizeram uma ceia em memória de Cristo, é para isso que ela serve, só para te lembrar que alguém morreu para que você estivesse viva e vivo. Aquele pão, aquele suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue da nova aliança, não te santificam de nada, mas te mostram que alguém morreu para que você estivesse vivo. E Jesus, ele faz aquilo. Só que antes dele fazer a ceia, ele está sentado e ele vai fazer um ato muito interessante, que é lavar os pés. Simbolizava a humildade. O rei que se fez servo. O soberano que se fez escravo. E você, só porque ganha R$1.412, acha que pode pisar no seu próximo. E você, só porque usa uma roupazinha melhorzinha, acha que pode atrapalhar a vida de alguém. Jesus, sendo o Senhor, desceu para mostrar o que é sinônimo de humildade. Quer ser exaltada nessa vida? Quer ser honrada? Quer ser abençoada? Tire a soberba. Quer crescer? Tire o preconceito. Quer avançar? Baixe o nariz. Deixe de ser mesquinha. Tire a arrogância. Porque se Cristo, sendo Deus, se fez servo para mostrar o maior exemplo de humildade, quem é você? Quem sou eu? Que quando sentamos na privada, só sentimos odor. Quem somos nós para nos acharmos melhor que alguém? Quem somos nós porque usamos uma roupazinha diferente, às vezes até uma gravata ou uma saia na ponta do dedo, para querer ser melhor que uns e outros? Baixa a bola! Jesus deu o maior exemplo de humildade. Aí Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, no capítulo de número 2 e no versículo 5, ele diz assim: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo
e fez-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Essa daqui vai para você, língua afiada. Quer subir na graça? Desça na humildade. Quer subir na graça? Desça na humildade. E fazendo-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Você quer aprender o que é prosperar? Aprenda a ser humilde. Uriacei. Ele foi humilde. Tem gente que faz pouco caso. Tem gente que trata com indiferença. Você não sabe, talvez você não saiba. Você que gosta de humilhar, de pisar, de fazer daquele grupinho do inferno e cozinhar o nome de alguém. Pessoas que se juntam para destruir a vida das outras. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho 2 alertas. O primeiro é para quem conspira. Se você é uma dessas pessoas que gosta de sentar para maltratar, que gosta de reunir para humilhar, que gosta de pisar, de massacrar, de alfinetar, a primeira mensagem é para você. Aproveite enquanto você está na artilharia. E a segunda mensagem é para você que recebe todos esses impactos. Eu vou lhe dizer algo. Vai chegar o momento que alguém vai inverter os valores. E quem recebia a pedrada vai trocar de lugar. Porque Jesus disse que há muitos derradeiros que serão primeiros. E há muitos primeiros que serão derradeiros. Você que hoje é alvo, você que hoje está na mira, descanse. Descanse. E ele está lavando os pés. Ele está mostrando o que é humildade. E quando ele chega na vez de Pedro, Pedro encolhe os pés. E ele disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. É aqui que a gente entende que nem tudo que aparenta aqui está aqui. Porque Pedro era bruto. Pedro era igual eu, doido na cabeça. Pedro era língua pesada, bruto. Mas tudo isso não inibia a sinceridade dele. Pedro disse aos pés: não, Senhor, se é para me lava por inteiro, porque eu conheço o que eu preciso. Olha, é muito fácil você aceitar um elogio. É muito fácil você aceitar um carinho verbal. Quero ver você aceitar uma crítica. Já diz o pensador: o homem não consegue se esquivar de um elogio, mas de uma crítica ele se esquiva. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele vai assumir. Ele vai dizer: então se é para lavar, eu não preciso só dos pés. Lava meu corpo, lava meus olhos, lava minha boca, lava meu nariz, lava tudo, Senhor, porque eu preciso. A sinceridade de Pedro era o que mais prendia a atenção de Jesus. Você quer saber de uma coisa? Você pode ser qualquer coisa, menos falsa. Você pode ser problemática, estressada,
língua pesada. Você pode ser uma pessoa que gosta, sabe, de uma confrontazinha de vez em quando. Você só não pode deixar de ser sincera. Você não pode deixar de ser sincera. E talvez o que te afaste de algumas pessoas te aproxime de Deus. Tu pegou isso aqui? Eu gostei. Talvez o que te afaste de algumas pessoas, porque algumas pessoas queriam que você fosse diferente, queriam que você mentisse, queriam que você fosse falsa, queria que você desse sorrisinho só para poder ter a companhia delas. Eu vou engrossar o caldo aqui. Queriam que você fosse covarde, queria que você se misturasse, queria que você se comportasse de um jeito diferente, mas você decidiu ser você mesma e disse: Senhor, tu me sondas, tu me conhece e sabe quem sou eu, tu conhece o meu deitar, o meu levantar. Tu está no Salmo 139 e tu disseste: tu esquadrinha o meu coração, e quando não havia palavra na minha boca, disso o Senhor sabia. Aí Deus está vendo você dizendo assim: você pode ser o que for, mas você não é falsa. Você pode ser o que você for, mas você não é falsa. Você não tem dupla personalidade. Você não joga nos dois times. Eu vou falar isso aqui porque tem endereço. Tem gente que está ouvindo aqui essa palavra, está dizendo: é comigo. E você não está entendendo por que Deus se agrada de você. A tua sinceridade, Pedro. Pedro está dizendo para Jesus: só os pés não, Senhor. Lava tudo, porque eu sei do que eu preciso. É igual você, quando fecha a porta do seu banheiro e você senta na privada e você diz: Deus, eu não sou uma pessoa de estar de joelho. Eu não sou uma pessoa de estar dentro dos cultos nos templos, mas tu me conheces, tu sabes quem sou eu de verdade, porque os olhos dele são como chamas de fogo, o seu cabelo é branco como a lã, no meio do seu peito tem um cinturão de ouro, os seus pés são como latão reluzente tirado da fornalha. Da sua espada, aleluia, sai da sua boca uma espada afiada, e montado no cavalo, escrito na sua coxa tem um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele contempla, ele te vê, ele sabe onde você está. E Pedro está dizendo: me lava por inteiro. Eu preciso de uma transformação por inteiro. É muito difícil encontrar alguém sincero hoje. As pessoas se camuflam, se colocam um terno, vão para dentro de um templo, se escondem por trás de uma Bíblia, amarram seus cabelos, obedecem dogmas de homens. Eu vou falar isso aqui. Segura a transmissão, YouTube, porque eu vou entregar. Obedecem dogmas humanos, obedecem princípios que foram criados por homens, mas não conseguem ser honestas consigo mesmo, não conseguem assumir suas falhas, não conseguem assumir suas culpas, e todos os dias querem provar para a sociedade uma mentira. Fingem ser bonzinhos, fingem ser bonzinhas, fingem ser pessoas boas, mas na verdade são falsas consigo mesmo. Está na hora de aprender com Pedro e dizer: Senhor, se é para me lavar, me lava por inteiro, porque eu preciso. E queira você aceitar ou não, tem gente que não vai te aceitar pela tua sinceridade. Problema deles, que se lasquem. Eu não estou estressado não. É uma expressão do Nordeste: que se lasque. E daí que não gosto da sua sinceridade? Jesus disse: haverá um momento que vocês precisarão escolher. Ou amarão a Deus
ou amarão aos homens. Tem gente que não vai te receber bem, amada, porque você não entra no dogma. O que é o dogma? O dogma nada mais é que uma cultura, ou melhor dizendo, uma doutrina criada por homens que usam bases bíblicas e constituem seus próprios direitos e legalidades. E é vergonhoso de dizer isso, porque Jesus nunca foi uma religião. O cristianismo nunca foi uma religião. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão não é ser apegado à placa de igreja. Ser cristão não é ser apegado à roupa, à vestimenta. Pedro está dizendo, eu preciso além. Me lava por inteiro. Jesus faz o que deve ser feito. E quando eles se sentam à mesa, chega um momento que Jesus vai dizer assim: esta noite eu serei traído, e um de vós é o que me trai. Me responde uma coisa aqui, você que está na mensagem. Como é que alguém que escuta que aquele que vai pegar o pão junto com Jesus é o traidor, vai ter coragem de fazer isso? Porque Judas estava entre os 12, sim ou não? Eu quero ver se alguém consegue me responder aqui no YouTube, no Facebook. Judas estava entre os 12, sim ou não? Eu não tenho hora para terminar essa mensagem hoje, eu não estou nem aí com o tempo. O mundo pode se acabar hoje, eu vou dar lugar ao Espírito Santo. Judas estava sim ou não? Me ajude. A Jesus está dizendo, aquele que mete a mão no pão comigo é o traidor. Fala a verdade. Não minta não. Vou aproximar. Não minta não. É ruga que só, meu pai. Se fosse tu a traidora ou o traidor, tu pegaria no pão com Jesus? Se tu tivesse ouvido isso? Sim ou não? Tu iria pegar no pão? Fala a verdade. Tu pegaria no pão? Fala! Tu não pegava no pão. Só que Judas pegou. Você nunca parou para pensar nisso? Por que é que Judas pegou no pão se ele está ouvindo que o traidor é Judas? O que é que Paulo diz? E o príncipe deste mundo lhe cegou o entendimento. O príncipe deste mundo é Satanás. O diabo, ele tapa os ouvidos de Judas, e eu vou lhe provar, para que ele não ouça o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque uma mentira precisa de outras mentiras para se sustentarem. Mas a verdade se sustenta. Vai. A mentira não se sustenta sozinha, mas a verdade se sustenta. Quando Jesus fala na mesa que o traidor vai pegar no pão com ele, ele quebra o ferrolho da mentira. Ele anula para mostrar para Pedro, para mostrar para Tiago, para mostrar para João, para mostrar para Barnabé, para mostrar para os demais, os outros 11, que quando ele fala, a mentira cai por terra. Quando ele fala, as verdades aparecem, porque Judas não estava normal.
O próprio João vai dizer que naquela noite Satanás entrou no coração de Judas para atrair Jesus. Roberto, o que é que você está dizendo com isso? Que Satanás também senta na mesa se você deixar. Satanás também come no prato se você deixar. Satanás também divide o pão se você deixar. Só que nesta madrugada Deus te trouxe aqui para te dizer algo do céu. Nesta madrugada, Deus vai falar na tua mesa, e o que for de mentira vai cair por terra. O que for de empecilho, meu pai, está muito forte, eu vou entregar isso aqui. As mentiras, as ciladas, não vão continuar na tua mesa. Se prepara. Isso aqui que eu estou falando ao vivo. Na capital paraibana são 00:36. João Pessoa, Paraíba. Eu vou liberar essa profecia. Oba, Sévia. Se prepara para ter decepção. Mas o que tiver de errado vai sair da tua mesa. Deus está dizendo para alguém: Jesus vai falar na mesa. O traidor não vai ouvir a verdade, mas a mentira vai aparecer. Pelo amor de Deus, se prepare. Fique pronto. Imagina a cena. Quando Jesus vai pegar no pão, Judas também pega. Todo mundo olha para ele. Foi muito fácil saber quem era o traidor. Por que, Roberto? Porque quando Jesus fala, o que estava errado se conserta. Quando Jesus fala, as farsas, elas caem. Quando Jesus fala, os traidores saem de cena. Porque na mesa de Jesus não tem espaço para traidor. Tem, Roberto? Tem não. Em memória dele, ele só fez uma ceia. E foi a única. E depois dessa não teve outra na presença de Judas. Quando Jesus se levantou dali, ele desceu do Monte das Oliveiras. E quando chegou embaixo, ele se deparou com uma legião romana, ou melhor dizendo, meia legião. Guardas pegaram ele. Lá vem Judas. Imagine comigo o cenário. Eu preciso montar esse pano de fundo. Judas vindo de encontro a Jesus para beijá-lo. E quando Judas se aproxima, Jesus segura ele no braço. Olha nos olhos dele e diz: amigo, o que passa? Eu não sei como Judas teve estabilidade, mas o olhar de Jesus desmascara as mentiras. Porque ele não olha para o seu corpo, ele olha para a sua alma. Jesus estava dizendo para ele: Judas, eu sei o que você vai fazer, mas eu continuo sendo seu amigo. Eu continuo sendo seu amigo, Judas. Amigo, que passa. Judas não disse nada. Judas fica calado e sai de cena. Desculpe a minha expressão, mas todo traidor é silencioso. Todo traidor é silencioso. Quando os guardas pegam Jesus pelo braço para prendê-lo, lá vem o barulhento do Pedro.
tirando a espada da bainha e dizendo: ei, ninguém pega meu mestre. Pegou a espada e cortou a orelha de Malco. É melhor você ser Pedro. Brava, furiosa, não tem papa na língua, doidinha da cabeça. Mas o que tiver de dizer, diz na cara. Você não é covarde. Você não é maquiavélica. Você não projeta o mal. É por isso que eu digo para você: não mude para agradar ninguém. Pondere se for preciso, mas não mude. De um lado o silencioso saiu na traição. De outro lado vem o barulhento na defensiva. Quando ele corta a orelha cai no chão, o sangue começa a se derramar naquela praça. Aquela ação de Pedro, Deus abençoe, o levaria para a prisão. Porque o que Pedro cometeu foi um crime contra um soldado romano. Então Jesus olha e diz: Pedro, obrigado pela defesa, mas eu sei me defender só. Se eu quisesse miríades de anjo aqui, eu teria. Mas sabe o que Jesus faz? Ele pega a orelha, coloca de volta no lugar e o guarda está bem. Se não tem orelha no chão, não tem tentativa de assassinato. Se não tem tentativa de assassinato, não tem como levar Pedro preso. Olha o que eu vou te falar. Deus deu uma nova oportunidade, Jesus deu uma nova oportunidade a Pedro de ser preso, sim ou não? Jesus livrou ele de ser preso, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda. Vai. Sim ou não? A pergunta principal é: e por que Jesus isentou Pedro de ser preso se Pedro havia cortado a orelha do guarda? Isso aqui você não encontra nem na sua escola bíblica, tá? Porque a atitude de Pedro foi na intenção de defender Jesus. Eu não entendi, Roberto. Existem comportamentos seus que somente ele entende. E eu não estou apoiando a agressão física. Eu estou dizendo que cada um se comporta de um jeito diferente. Pedro demonstrou o cuidado dele no fio da espada. E Jesus viu que ele só queria defendê-lo. Assim é você. Quando grita, quando se expressa, quando bate o pé no chão, quando diz que não vai ceder, que você é desse jeito. E Jesus te entende. Porque isso é o ser original. Jesus está dizendo: Pedro, estou te dando uma nova oportunidade. Estou te dando uma nova chance. Jesus apagou o que incriminaria Pedro. Estende tua mão para cá. Estende tua mão para cá. Eu profetizo que hoje, páginas do seu passado, atitudes que lhe traziam problema, ações que lhe levariam a um estado difícil, eu profetizo que hoje estão sendo apagadas.
e que chega uma nova oportunidade de Deus para a sua vida, para a sua história. Escreva, eu tomo posse. Escreva. Pedro, ele se retrai e Jesus é levado para 4 tipos de julgamentos. E foram julgamentos totalmente desnecessários, criminosos e corruptos. E eu vou lhe dizer por quê. Primeiro fato importante é que um julgamento não poderia acontecer sem a presença pública dos cidadãos e das autoridades. O primeiro lugar para onde levam Jesus na primeira sentença é a casa de Anás e Caifás, que era o genro e o sogro, ambos um sacerdote e o outro sumo sacerdote. Mas eles não tinham autonomia para julgá-lo. Então vão procurar agora Pôncio Pilatos. Pilatos não entendia que era da jurisdição de fazer o julgamento. Então levam para Herodes Antipas. Herodes Antipas, no terceiro julgamento, disse que não pode julgar. Devolve para Pilatos. 4 julgamentos. E tudo isso entre 4 da manhã e 8h40 da manhã. Porque ele começou a ser crucificado às 9. Um dia antes da crucificação, Pilatos teve um diálogo com Jesus. Ele chegou e disse: tu és o rei dos judeus? Jesus fala: é tu que dizes que eu sou. Pilatos vai dizer: eu não vejo mácula, não vejo erro, não vejo dano em você. Pilatos tem uma ideia. Ele vai pegar o Barrabás, que não tem nada a ver com assassino, truculento, não. Barrabás, ele era um cabeça pensante da cidade de Cariotes, que era a mesma cidade de Judas. Barrabás foi acusado de crime contra o Império Romano. Barrabás era um estelionatário. Então ele vai colocar Barrabás para ser o próximo que seria liberto. Porque toda Páscoa, um homem ou um prisioneiro era liberto. Conforme a instrução de Êxodo 14, que é quando acontece a primeira Páscoa, que quer dizer passagem. Quando Deus tira o povo do Egito, comendo pão asmo sem ser assado, carne sem ser muito assada, chinelo nos pés e cajado na mão. Esse é o sinônimo da Páscoa. Livramento. Mas uma noite antes, ele prepara tudo. Ele diz: amanhã vai dar certo. Vou colocar de um lado Jesus e do outro lado Barrabás. Claro que o povo vai querer mandar matar Barrabás, porque Barrabás cometeu crime contra Roma. Só que pasmem, senhoras e senhores. Naquela noite Pilatos sentou para comer, não sei se estava tomando sopa, não sei qual era a comida que ele comia na época. E não era de costume as esposas interromperem seus esposos no momento da refeição. Não era habitual que uma mulher interrompesse seu marido. Então, enquanto ele está comendo, a esposa dele, Cláudia Prócora, esse nome é forte, ela vai quebrar o silêncio da refeição da noite do seu esposo. E ela vem se aproximando dele. E ele sabe que não é comum a mulher interromper o jantar do seu esposo. Ele olha para ela, ela fita os olhos nele. E com lágrimas nos olhos ela fala: meu Senhor, essa noite eu tive um sonho. Uma voz de um homem que me dizia: não toque na causa deste homem, porque ele é justo. E na visão me apareceu Jesus. E a voz me disse: ele é justo. Deus avisou a esposa de Pilatos que Jesus não deveria, ou melhor dizendo, indicando quem ele era. O justificador sendo injustiçado, o mais limpo sendo sentenciado pelos sujos.
perfeito sendo acusado pelos imperfeitos. O que tira pecado sendo acusado pelos pecadores. Pilatos perdeu a fome. Ele saiu, ele não teve apetite. Porque no fundo Pilatos sabia que Jesus era justo. Se você acredita em coelho da Páscoa, em ovo da Páscoa, é um problema seu. Mas a minha Páscoa não foi criada por coelhos. A minha Páscoa não foi criada pelas indústrias. A minha Páscoa foi criada por alguém justo que morreu por você, injusto. Toda vez que alguém falar de Páscoa, lembre que foi na Páscoa que o mais perfeito foi julgado pelos imperfeitos, pelos corruptos, pelos miseráveis. De 3 formas Jesus foi morto, por 3 classes. Primeiro, politicamente, ele foi morto por Roma, porque Roma tinha medo de perder o império. Segunda classe, os religiosos, porque achavam que ele não era o filho de Deus. E a terceira classe, eu e você, que não valemos nada. Foi por você, foi por mim. Pela manhã, Pilatos se organiza e vai começar o tribunal de Satanás. O tribunal de Satanás está preparado porque tem muita gente. A multidão foi toda comprada pelos sacerdotes. Que nojo de falar isso. Pelos sacerdotes judeus e romanos. E Pilatos tem uma bacia de prata, ou melhor dizendo, de aço, da qual ele começa a falar: povo, hoje haverá uma sentença. E de um lado está Barrabás, e do outro Jesus, o Nazareno. A quem quereis que eu liberte? O povo se prepara, enchem os pulmões de oxigênio e gritam com uma só voz: solta Barrabás. Mas Jesus não se decepciona, porque ele já sabia. Quem disse para soltar Barrabás? Você lembra quando Jesus multiplicou o pão? De 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão de mais 7.000. Quem lembra? Você lembra que Jesus curou enfermos? Você lembra que ele deu vida aos mortos? Sabe quem estava lá na multidão? Essas mesmas pessoas que receberam o milagre dele. É Jesus ensinando para mim e para você que por mais que você faça o bem, na maioria das vezes vão lhe pagar com o mal. As mãos que aplaudiram ele entrando em Jerusalém, a boca que gritava Hosana nas alturas, agora estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. Na minha mente humana pequena e às vezes louca, eu tento compreender o olhar de Jesus naquele dia, olhando para aquela mulher que comeu do pão que ele multiplicou, olhando para aquela pessoa que comeu do peixe que ele multiplicou, que recebeu a cura, a visita dele. Porque ingratidão é um cardápio que você carrega dentro de você. Eu carrego um cardápio de ingratidão, e por mais que ele faça, no final das contas sempre é pouco. Por mais que ele nos dê, sempre vai faltar alguma coisa. Sabe por quê? Porque eu e você somos gananciosos. Eu vou falar um verbo claro:
mesquinhos, presunçosos, linguarudos, maldizentes. Se chove tá ruim, se tá sol tá ruim também. Nunca tá bom para você. E Jesus está olhando e dizendo: eu fiz o bem para esse povo. E eles estão dizendo: crucifica. Cuidado com os aplausos que você recebe. Um dia disseram para mim: Roberto, vai chegar um momento que você vai ser muito reconhecido nas plataformas. Aí vem aquelas mensagens: Deus vai te levar nos 4 cantos. Já fomos nos 4 cantos, porque estamos em todos os países, através da internet. Mas Deus vai te exaltar. Ele já me exaltou, sabe quando, querida? Quando Ele me deu uma nova oportunidade. Não me deixou morrer embaixo de um chuveiro, tendo overdose com cocaína. Ele já me exaltou quando Ele me tirou da lata do lixo e me deu a dignidade de comprar o alimento pagando com meu próprio dinheiro. Eu não preciso de exaltação de mídia, eu não preciso de holofote, de câmera. O que Ele tinha de fazer por mim, Ele já fez lá na cruz do Calvário. Essa história que Deus vai ter, não sei, já acabou, amada. A exaltação já foi o perdão. O que Ele fez por você lá na cruz do Calvário já pagou tudo. O que vier é acréscimo. E nós cometemos o maior gafe. Deus vai te exaltar para muita gente ver. Por quê? Não, é para quem te humilhou te ver. E foi. Eu discordo. Porque esse tipo de exaltação é uma exaltação que te levanta e abate alguém. Deus precisa te exaltar sobre você, para que você seja alguém melhor para você, por você e com você. Deus não precisa provar nada para ninguém. O que Ele prometeu foi a você, foi com você, e é na sua vida que Ele precisa provar que Ele é e que Ele existe. Então tira da tua cabeça que tu precisa provar algo para tua família, tu precisa provar algo para os teus parentes, tu precisa provar algo na faculdade, tu precisa provar algo para a vizinhança. Tu não tem que provar nada para ninguém, querida. O que Deus tem para você vai acontecer, queira acreditarem ou não. É simples. E Jesus está sendo crucificado. O povo está dizendo: crucifica. Pilatos lava as mãos e ele diz: estou limpo da morte deste inocente. Começa o circo da tortura. Chamam carrascos, feitores. Colocam Jesus no tronco para receber uma quarentena de açoites. Ovelhas de Deus, minhas irmãs e meus irmãos na fé, os homens que chicotearam Jesus, eles não eram pagos para machucar. Eles eram pagos para matar no ato do chicoteamento. Havia uma aposta comum entre eles. Que o réu que seria chicoteado, se suportasse a terceira chicotada sem gritar, alguém pagaria um valor um para o outro. Eles faziam aposta. E quando Jesus está sendo espancado, você acha que Isaías 53 vai falar que na sua face não havia formosura? Aí um dia minha tia disse: Jesus não era bonito não, Roberto. Eu disse: por quê? Ela disse: porque Isaías disse que no seu semblante não havia formosura. Eu disse: tia, porque Isaías está falando do ato, do momento da crucificação, da via dolorosa. Ela disse: como assim? Eu digo: porque no mesmo texto ele está falando: e como a ovelha muda, ele foi conduzido ao matador e não abriu a sua boca.
Jesus ficou desfigurado, porque partes dos chicotes, dos azorragues, pegavam no seu rosto. E de um lado tem alguém dizendo assim: grita, Galileu! Grita! Jesus está nessa posição. O feitor está com um azorrague de 12 pontas, e em cada ponta do azorrague tem um pedaço de chumbo ou um pedaço de osso de carneiro. E ele está batendo forte. E quando ele bate, aqueles ossos com aquele chumbo crava na pele. E quando ele puxa, a pele vem sendo dilacerada e rasgada. Para que se cumpra Isaías 45:7. E como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro e não abriu a sua boca. Porque a psicologia fala que um grito aliviador por 3 segundos. Mas Jesus não quis gritar. O seu corpo havia 480 buracos. Ele suportou calado. E não se utilizou do poder de filho de Deus que ele carregava. Deixa eu te falar algo. Quando alguém disser que você não tem valor, lembre o que esse homem fez por você. Quando tentarem calar você ou parar o seu sonho, lembre que ele morreu para que você realizasse. Quando tentarem fazer você se sentir no lixo, lembre que alguém já pagou o preço por você. Sofreu. Por alguns instantes eu queria que você fizesse uma reflexão. E você dissesse para si mesma: obrigado, Jesus, por esse sacrifício. Obrigado pelo que o Senhor passou por mim. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por todas as dores que tu sentiste no meu lugar. Ferido, machucado, agora ele está na via dolorosa. Só que ele perdeu muito sangue. Ele está machucado. Levarás. Deram para ele o patíbulo da cruz. O patíbulo da cruz era aquela lateral aonde estendia os seus braços. Porque a haste principal era muito pesada. Não dava para ele carregar. Só que ele está fraco. E chega um momento que ele não consegue carregar o peso. Ele tomba. Ele cai. Vem um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, de pele escura. Constrangeram ele a carregar e levar Jesus até o Gólgota. Sabe o que eu acho intrigante? Me desculpe a minha expressão, mas eu vou falar. Enquanto Jesus está levando o patíbulo, tem gente por perto, mas nenhum deles foram constrangidos a ajudar Jesus. É um desconhecido que aparece. Desculpa a expressão, mas eu vou falar. Porque na maioria das vezes que você vai estar ferrada na vida,
O socorro quase que nunca vem de perto, mas sempre vem de longe. Porque é mais fácil os de perto virarem as costas. As pessoas que lhe conhecem, que sabem de onde você veio, que sabem sua história, que têm o seu sangue, que já viram você até crescer na vida. E quando você tomba, é sério, tem gente por perto, mas ninguém faz nada. É Jesus provando para mim e para você que quando o negócio fica feio, minha filha, meu filho, a ajuda vai vir de longe. Salmo de número 75. Porque nem do Oriente, e nem do Ocidente, e nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é juiz, e a uns Ele exalta, e a outros Ele abate. Vai chegar socorro. Vai chegar ajuda. Vai chegar manutenção. Você pode escrever glória a Deus. Vai chegar a providência que você precisa. Não espere. Não espere ajuda por perto. Porque o próprio Jesus deu testemunho disso. Ele falou que um vaso de casa não tem honra, o profeta não tem honra, a não ser na sua própria terra. Mas Deus te colocou aqui nessa madrugada para dizer: mesmo que a ajuda venha de longe, você não ficará no chão. Mesmo que a ajuda venha de um estranho, você não ficará pelo caminho. Mesmo que a ajuda lhe venha de uma pessoa que você nunca viu na vida, você não ficará na metade do seu trajeto. Você precisa seguir o seu propósito. E Deus está dizendo para você nessa madrugada: você vai. Deus está me revelando nesse momento aqui agora. Eu não sei o número exato, mas é um grupo de mulheres grande que estão precisando de um recurso para cumprir um compromisso para terça-feira. Deus me fez pausar essa transmissão aqui para falar isso. Terça-feira, você precisa de um recurso. Você precisa de uma intervenção divina para resolver algo. E Deus está falando na minha boca. A providência foi enviada nessa madrugada. E chegará para você. E você vai conseguir suprir o que você precisa. Quando Jesus chega no Gólgota, colocam ele no centro da cruz. Do lado direito tem Dimas, do lado esquerdo tem um outro ladrão. A crucificação acontece. O ladrão da esquerda olha para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, te salva daí e nos salva daqui também. Percebeu que o diabo quer que você sempre tenha que provar alguma coisa? Já percebeu isso? Se tu és o filho, a mesma expressão que Lucas capítulo 5 fala, que o próprio diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí o ladrão da direita, o Dimas, fala assim: ei, esse homem não merece estar aqui. Nós fizemos por merecer, mas ele não. Ele vai repetir o que Cláudia Prócora falou, porque ele é justo.
por mais que o inimigo tente envergonhar você, Deus sempre levantará alguém para se levantar ao seu favor. E ele faz um apelo: lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Que paraíso é esse? Ele reconhece que Jesus é Senhor. Jesus olha para ele e vai cumprir o que o salmista disse: não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e quebrantado. Ele diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A pergunta que eu te faço é: qual é o critério que Deus usa para salvar alguém? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Não. O critério está dentro de você. Quem você é? A tua sinceridade. Jesus sabia a sinceridade daquele homem. Tendo dito isto, o tempo passa. Jesus entrega o seu espírito, o guarda fura sua costela. Está consumado. O corpo de Jesus está pendurado na cruz. Quem aparece? Anás e Caifás. Dois homens que quase que nunca apareceram na história bíblica, apareceram para segurar o corpo de Jesus quando tomba. Recolhem o corpo, cuidam, fazem todo o processo. E durante 3 dias, muito choro, muita decepção dentro de Jerusalém. Mas quando foi no final do sábado para o domingo,